Mas agora de uma análise que tem sido feita pela direita. É inegável que Pablo Marçal é uma espécie de queridinho, ou pelo menos alguém que despontou nas eleições deste ano. Seja para o lado negativo, seja para o lado positivo, seja por polêmica ou por falta de proposta. Mas ele tem aparecido muito. Ele está em evidência e ele vai sair da disputa à prefeitura da capital paulista com dividendos eleitorais. É isso que dizem lideranças da direita, de partidos, por exemplo, como o Republicanos, como o PL e o PP, independentemente do resultado, se ele virá prefeito ou não. Pois bem, qual tem sido a avaliação neste momento em relação a Pablo Marçal? Que para que ele vá adiante, ele precisa de um pouco mais de estrutura partidária. Eles avaliam que o PRTB é muito pequeno, é um partido que precisa de uma estrutura maior para que ele tenha um pouco de um desempenho melhor no plano nacional. E para isso ele precisaria se filiar a outro partido. Com o PL não tem mais condições dele se filiar. Eu conversei com o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do partido, ele me disse que depois da briga com o Bolsonaro fica muito difícil. Mas o União Brasil flertou um pouco com Pablo Marçal. E tem outro ponto que é a postura. Há uma avaliação de que Pablo Marçal precisa ser menos agressivo, precisa mais fazer política, articulação política, que é algo que ele não tem feito. A articulação política ele não tem feito. Então, que ele precisa conversar com a classe política, ele precisa ter um pouco mais de articulação política. Ou seja, não ir muito para o enfrentamento. Eles lembram que Jair Bolsonaro, quando foi candidato em 2018, ele, de uma certa forma, conseguiu conversar com a classe política durante as eleições. Começou com uma candidatura nova, com pouco tempo, com poucos recursos, mas ele conseguiu conversar com alguns integrantes de outros partidos e conseguiu viabilizar uma candidatura até chegar ao Palácio do Planalto. E no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, de uma certa forma, conseguiu compor com o bloco do Centrão. Falta isso a Pablo Marçal, é essa avaliação, para que ele ganhe capilaridade política em médio e longo prazo. Para isso, precisaria mudar de partido. Então, a avaliação geral é essa. E tem uma questão também bastante interessante, que é em relação ao futuro da direita e ao futuro de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque qual era a avaliação de Jair Bolsonaro? De que ele tinha como estratégia, terminada a eleição municipal, esperar para registrar a candidatura dele como candidato em 2026, mesmo ciente de que ele terá a candidatura impugnada. E depois ele apontaria um nome para representá-lo. Pois bem, a eventual movimentação de Marçal muda um pouco o jogo. Porque Marçal, caso não seja eleito prefeito, ele já disse, pode ser candidato à presidência da República. E aí ele vai começar a fazer campanha de 2025 a 2026. E aí isso pode antecipar a escolha de Jair Bolsonaro de seu sucessor.